Folha 1 de volta. E nesta quarta-feira, dia 25, será lançado no Museu Histórico de Campos, às 19 horas, o documentário Cores Pretas, as faces do empoderamento de uma mulher negra. Quem nos visita é a diretora do documentário, a jornalista Estela Tó Freitas. Uma alegria receber uma colega tão querida, né? Sempre tivemos boas parcerias, né, nas nossas ações de assessoria para a emissora. Então, que bom, né? Produzir documentário é um processo artesanal, é como um livro, né? É como pintar telas, enfim, é uma obra de arte, é um filho, como comentávamos aqui. Então, acredito que a expectativa nesse momento seja gigantesca. Tá sim. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço. É um filho realmente, assim, um filho de 1 ano e 5 meses, que está sendo gerado ali. E agora a gente está na fase das dores do parto, sabe? Aquele momento de expectativa, porque, né, tá chegando o lançamento. E tem tanta coisa bonita naquele documentário que a gente está com ótimas expectativas para esse lançamento. É um mágico, até porque quem assiste vai vivendo as emoções de cada cena, de cada momento, do que é dito pelos personagens. Agora, quem produz, desde o momento que está gravando, já tem essas emoções. Fala, caramba, me surpreendeu, eu jamais podia imaginar. E às vezes o que uma pessoa fala que te emociona, outra também fala e vira um elo de ligação, que é muito interessante. Isso é mágico num processo de captação e que no resultado final é um presente, né? Uma grata surpresa. Tenho certeza que você teve várias gratas surpresas nesse processo. Ah, com certeza. Eu ouvi várias vezes, né? São inúmeras decoupagens, né, que eu fiz, são quase 5 horas de gravação, que foram resumidas em cerca de 20 minutos. Então, imagina a quantidade de trabalho que a gente teve com essa decoupagem toda. Eliminar, né? Estava falando com meu marido ontem, que é o diretor de imagem, e aí eu falei com ele que dava pra gente fazer um outro documentário, só do que ficou. Porque são histórias, né? São 5 mulheres contando as suas histórias, suas vivências, os seus enfrentamentos ao racismo. E, enfim, são histórias incríveis, né? Cada uma delas dá um documentário sozinho. É verdade, até porque a gente hoje em dia fala, mas não existe, mas preconceito já melhorou, que não sei o quê. Pelo contrário, racismo vai existir sempre. Tudo que existe, que é considerado preconceito, vai existir sempre. Né? Nós estamos com melhorias, né? As pessoas estão hoje um pouco melhores, você vê da nova geração pessoas com mais consciência das coisas, mas ainda é muito complicado. Sim, na verdade hoje eu acredito que o racismo, esse véu, né, que existe sobre o racismo, essa coisa de que racismo não existe no Brasil, está caindo por terra, né? A internet veio trazendo isso, a internet veio dando voz e cara às pessoas que são verdadeiros absurdos o que as pessoas postam. Absurdos, absurdos. Se a gente acompanhar todas as pesquisas, né, a gente vai ver que as mulheres negras e os homens negros também, mas já que a gente está no mês, né, que é a comemoração de força e luta, né, da data da mulher negra, a gente tem várias pesquisas que mostram que a mulher negra é a que sofre mais violência no Brasil. O maior número de mulheres encarceradas no Brasil são mulheres negras. Então tudo isso tem a ver com o racismo estrutural que a gente vive, e isso não pode ficar velado mais não. Está na hora da gente começar a falar, e não só falar, da gente começar a produzir atitudes e produzir material para que isso seja exaltado cada vez mais, para ver se a gente consegue ir reduzindo os danos aos poucos. Né? É verdade, desde os tempos da escravidão, né? Um senhor que abusava das escravas, que hoje é o patrão, né? que usa do seu poder para assediar a funcionária. Exatamente, mas ainda bem que a gente hoje tem voz, né? Sim. A internet trouxe isso, assim. E aos pouquinhos, e as pessoas ainda acreditam que, de alguma forma, isso não existe. Eu não consigo compreender, assim, né? Essa questão do racismo não existir no Brasil. Com certeza, muito do que as suas entrevistadas disseram acabou revelando isso, né? Como isso está do nosso lado, a gente não imagina. Né? Sim, exatamente. Como que isso atinge o coração das mulheres, principalmente das mulheres negras, e como ele tem um poder transformador. Algumas conseguem superar, né? Essas 5 mulheres que me deram um depoimento, elas conseguiram transformar o racismo em empoderamento, elas conseguiram aprender a se amar. Mas nem todas são assim, né? E o que levou a esse empoderamento foram as oportunidades que elas tiveram ao longo da vida. E nem todo mundo tem oportunidade, né? Então, isso vai ficar bem claro. A ideia do documentário é essa, é mostrar que isso existe, que esse preconceito existe, que o racismo atinge as mulheres e atinge de uma forma muito dura, porque as mulheres negras são vistas como mulheres fortes.
né? E por isso elas são mais abusadas, por isso Mas toda elas... força tem o seu limite, não é mesmo? Exatamente. E não é, e a mulher negra é tão forte como uma outra mulher qualquer, como uma mulher indígena, como uma mulher Mas branca. é a mais injustiçada também, né? É a mais injustiçada, é a mais subjugada. Não, é uma realidade bastante complicada, que está, como eu falei, do nosso lado, a gente não imagina. E num país que é multirracial, não é mesmo? Porque quando você tem um país que tem uma etnia só, é até mais fácil de definir. Mas um país como o Brasil, né, todo mundo é um pouco índio, é negro em algum pedaço do seu DNA, ou quase todo. Então, quer dizer, é um racismo que acaba não tendo sentido, né? Pois é, não tem sentido nenhum. Mas ele existe e a gente precisa combatê-lo. E é crime muitas vezes, não é mesmo? É crime, exatamente. São ações criminosas. E eu acredito que essa impunidade em relação ao racismo e essa falta de credibilidade, né, que isso é um crime, né, o racismo é um crime, seja por conta dessa impunidade mesmo, A certeza né? da impunidade. A Vou fazer, certeza vai da ficar por isso impunidade, exatamente. Quantas pessoas a gente vê agredindo verbalmente outras pessoas e fica por isso mesmo. Mesmo indo na delegacia enfim, são inúmeras questões, mas a gente vai continuar dando voz a tudo isso para tentar fazer uma diferença, né? Com certeza. Tentar caminhar um pouco. E são produtos como esse documentário que vão ajudando, né, a dar uma clareza para a situação. É, a gente Então, quer dizer, espera esse que filho sim. que está nascendo, seu convite para as pessoas, para que elas prestigiem, porque é muito interessante. Depois da chance de perguntar, questionar, quem já trabalha com isso, quem tem vontade de um dia trabalhar produzindo vídeos, atuar no mercado de comunicação como a gente, né? Oportunidade de conversar. Como é que vai ser essa dinâmica? Exatamente. Então, o documentário vai ser exibido no Museu Histórico de Campos, às 19 horas. A gente vai ter também intervenções artísticas, né? Enfim, não vou falar o que é, mas vai ser bem interessante, vai ser bem bonito. E são cerca de 20 minutos do documentário e são depoimentos reais. São depoimentos reais. Eu, enquanto jornalista e enquanto uma mulher negra não retinta, né, porque a cor da pele influencia muito em como o racismo vai chegar para você, a minha ideia foi exatamente mostrar como o racismo chega para mulheres que são negras retintas, né, que tem, quanto mais melanina, mais o racismo chega e mais o racismo transforma aquela mulher. Então, a ideia do documentário é essa. A gente está numa expectativa muito grande, porque porque é o primeiro documentário, né, do gênero assim, a ser construído, ser produzido aqui na cidade. Eu escolhi a cidade porque Campos respira a cultura negra e a gente ainda não se dá conta, né? Eu falo a gente porque eu também sou campista, então eu me incluo nessa situação, porque eu vivo em sociedade. Exato. Da pior forma possível, com os piores nomes possíveis, é verdade. Exatamente. Então a gente vai... A ideia é dar voz a essas mulheres vão estar representando outras tantas mulheres e, enfim, a ideia é fazer alguma coisa para modificar, sabe? É dar voz, é não teorizar o racismo, porque a gente tem muitas teorias como o racismo atinge, né? Como atinge uma mulher negra. Mas é importante a gente ouvir essa mulher e ouvir o que ela tem para dizer, entender e compreender com sensibilidade como que essa questão tão horrível transforma pessoas. Não, é verdade, você que é diretor de escola que nos assiste, que, enfim, tem um público direcionado no seu trabalho, você tem a oportunidade de assistir ao espetáculo na cabeça, falando de cultura, que não deixa de ser um espetáculo cultural de fato. Você assiste ao documentário indo ao museu quarta-feira e tem a oportunidade de combinar com a Estela para que ela possa exibi-lo em outros lugares. A ideia é propagar, não fique só naquilo ali realmente, né? É propagar o acesso e o debate. Sim, sim, eu tenho recebido vários convites, assim, isso tem sido muito legal para exibir em escolas realmente e para levar, né? A ideia é que esse documentário consiga gerar debates e conversas e entendimento. A ideia é só essa, é que as pessoas entendam, compreendam e consigam fazer um pouquinho de diferença para que a gente possa transformar essa nossa realidade tão cruel. Tomara, né? Temos que acreditar. Parabéns pela iniciativa e sucesso. Obrigada pela oportunidade. E a nossa edição de hoje vai ficando por aqui. Acompanhe as notícias da região em tempo real no portal folhão.com.br. E de terça a domingo há 40 anos, o jornal Folha da Manhã está nas bancas bem cedinho, mostrando que a diferença está na qualidade. Para você uma boa noite e até amanhã.